oitavo ano, professora Marcela voltando aqui para fazer a correção já do PET 3. Olha como é que passa rápido. Na primeira semana, com um assunto muito interessante, que é a independência do Haiti. Espero que vocês estejam bem. Para quem é novo no canal aí, se puder, se inscreva, dê o seu like, deixe seus comentários. Eu estou aqui para tentar ajudá-los nesse momento aí de tantas atividades, ok? Então, vamos rapidamente para a correção do PET 3, primeira semana, oitavo ano, História. Então, vamos para a abertura do slide aqui, tá? Vamos lá, ó, Revolução Haitiana, gente. Então, eu peguei um texto do PET, onde a gente vai ler, para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão do PET. Deixa eu desligar aqui o telefone, que ele fica com mensagenzinhas aqui. Bem, gente, em fins do século XVIII, ó, a região onde se localiza hoje o Haiti era colonizada pelos franceses, tá? Colonizada, metrópole, colônia, tá? Antes, sob o domínio espanhol, a região foi concedida aos franceses oficialmente a partir do século XVII, quando a Espanha e França assinaram o Tratado de Ryswick, tá? Então, para vocês entenderem, ela tinha sido, essa região era da Espanha, e nesse tratado a Espanha passou a região do Haiti para os franceses, tá bom? O sistema colonial imposto pela França transformou São Domingos, né, que é a ilha, em uma das colônias mais prósperas do mundo, sendo inclusive conhecida como a Pérola das Antilhas, porque tinha muita produção de vários produtos, principalmente o açúcar, falaremos lá na frente. Em fins do século XVIII, o sistema escravocrata estabelecido pela França na ilha de São Domingos, ele fez com que cerca de 40 mil, vamos ver aqui, gente, 40 mil franceses exercessem, né, controle, ó, violento sobre uma população de aproximadamente 450 mil. 40 mil mandando e açoitando e tratando com violência 450 mil pessoas. Então, e essa massa aí? Essa massa vai se revoltar? Vamos ver. A forma violenta com a qual os franceses tratavam os escravizados em São Domingos é citada em diversos relatos. Esse sistema escravista motivou diversas rebeliões, porque o pessoal não estava gostando, não, né? Rebeliões, resistência. Como no caso de François Mackendal, que fugiu e passou a realizar pequenos ataques contra os franceses. Já foi ele aí, já começando a discordar dessa dominação violenta. A Revolução Haitiana, ela iniciou-se, né, de fato, em 1791, quando os escravizados se organizaram contra os franceses. Em poucas semanas, ó, aí 100 mil escravizados, né, 100 mil, olha, é muita gente, já haviam se levantado contra a dominação francesa. Então, o que a gente entende? O negócio vai pegar. O movimento teve fim em 1º de janeiro de 1804, né? Com a expulsão dos franceses da ilha e, consequentemente, com a independência do Haiti. Desse modo, o Haiti foi a primeira colônia do continente americano aí, ó, a tornar-se o quê? Independente de sua metrópole. Nós aqui no Brasil demoramos um pouco, tá? Nós fomos ter essa independência com Dom Pedro I, que era português, um príncipe, né, português, em 1822. Então, portanto, o Haiti foi bem antes da gente. Vamos lá, gente, o mapa, né? Então, aqui você vê, essa porção aqui é o Haiti, o futuro Haiti, que era tudo uma coisa só, tá? Ilha de Espanhola, né? Colônia da Espanha, que seria hoje esse lado aqui, a futura República Dominicana, tá? Tem o Oceano Atlântico, o Mar do Caribe, aqui, França, colônia da França, colônia da Espanha, tudo aqui, e aqui seria o futuro Haiti, beleza? Vamos ver aqui no mapa da América Latina. Onde que a gente vai localizar aqui, Marcela, o Haiti?
Ó, aqui nosso Brasil, ó, América do Sul aqui, ó, Argentina, Chile, Peru. Olha aqui o Haiti. Aqui, tá vendo? Então, o Haiti é essa pequena parte aqui, mais para um vermelho mais escuro. Aqui é a República Dominicana, que depois acabou se libertando também. Então, se você for ver, ó, é o mesmo mapa, tá? Só que aqui, ó, o Haiti aqui e a República Dominicana. Então, ilhas aqui é perto é a Cuba, né? Aqui já é os Estados Unidos, o México, então a Jamaica aqui, então uma região muito boa, muito bonita, né? E já localizamos o Haiti aí, essa pontinha vermelha mais escura. Atividades, tendo como apoio o seu livro didático, as informações aqui colocadas e, se possível, a internet, quem tiver condições, né? Porque a gente sabe que nesse momento nem todos estão tendo a condição, né, de acessar as redes sociais, acessar a internet para poder estudar. Só estão uns pets. Escreva as principais características da ilha de São Domingos durante o período de colonização realizado pelos franceses. Procure destacar o tipo de economia, tá? E as principais, né, características da sociedade colonial. Como eu sempre falo, me desculpem aí, eu não sei traçar muito bem com essa pontinha aí amarela. Ô, gente, olha, nossa, Marcela, que resposta grande, mas é assim mesmo. São Domingos é a segunda maior ilha do Caribe. Primeiro, ó, nessa resposta aí, a gente vai traçar como ela está na atualidade e mais para o final a gente vai mostrar como ela era no tempo da colonização. Então, São Domingos atualmente é a segunda maior ilha do Caribe. Vocês já ouviram falar? Nossa, Marcelo, o dia que eu quero casar, eu quero ir passar minha lua de mel lá no Caribe. Então, é uma região muito bonita, com muitas praias. Então, ela é a segunda maior depois de Cuba. Então, Cuba é a maior ilha ali do Caribe, com uma superfície de 76 mil quilômetros quadrados, comprimento de 600 quilômetros e largura máxima de 241. A economia haitiana é a mais fraca, ó, das Américas, com índices de pobreza exageradamente altos e um poder aquisitivo muito baixo, para garantir um nível adequado de consumo que limita o seu desenvolvimento a médio prazo. Então, isso quer dizer que ela tem um índice de desenvolvimento humano baixo, pobreza, desigualdade. Então, a economia é bem fraca, tá? Então, até 1789, olha que data boa aqui, 1789 foi a Revolução Francesa, né? Saint-Domingue, né? Saint-Domingue, porque aí já tem a questão francesa, e Saint, né, que é a palavra francesa. Era a mais rica das colônias francesas, produzindo o quê? 40% do açúcar no mundo. O monopólio era administrado por 40 mil colonos franceses a serviço da metrópole francesa. A colônia de São Domingos, ela produzia diferentes itens, como tabaco, não era só o açúcar, algodão, café e rum. Mas o seu principal produto foi o açúcar produzido a partir do cultivo da cana-de-açúcar. Então, durante o século XVIII, grande parte desse açúcar consumido no mundo era produzido em São Domingos. Então, olha a potência dessa colônia, olha quanto dinheiro os franceses ganhavam, né? Quanta exploração. Mas, naturalmente, esse sistema colonial próspero, né, era mantido por um domínio extremamente o quê? Violento, gente, e de intensa exploração sobre o trabalho africano. Nada muito diferente daqui. Metrópole, né, explora a colônia. Geralmente é assim, ok? Então, vamos lá. Atividade 2. Pede para vocês analisarem essa foto aí. Então a gente vê que a gente consegue perceber, né? Existe um conflito aí, tá? Então ele vai pedir para que você analise e responda as perguntas a seguir. Atividade 2. Observe a imagem e responda as questões abaixo, gente. O que podemos observar na imagem apresentada, né? Que seria abaixo, no PET, né? Que eu coloquei anteriormente.
Descreva o cenário e as pessoas representadas. Então, a princípio, nós podemos entender que nessa imagem a gente vê o exército francês aqui, ó, lutando com tropas haitianas, ó, com as tropas haitianas. Então, é um conflito. Vocês, é muito perceptível isso, tá? Então, essa é muito fácil. Provavelmente na ilha de São Domingos. Ah, poderia ter sido uma outra ilha ali, mas provavelmente a ilha de São Domingos, ok? Atividade 2. O que provavelmente a figura representa? O que a figura representa? A figura representa um processo, uma batalha, já uma luta da Revolução Haitiana. Né? Já é uma figura que representa esse processo de revolta, que a gente já pode dizer aqui que é a Revolução Haitiana já em seu processo, ok? Quais grupos sociais estão representados na imagem, né? Como cada grupo se coloca para a luta? Se você for analisar aqui, ó, os franceses aqui, ó, todos bonitões aqui, ó, do exército napoleônico, com espingardas, bacamartes, se não me engano, e eles aqui com pedaços de ferro, com lanças, né? E se virando como pode. Aí tem esse rapaz aqui, ó, já com a cabeça de um francês, aqui, ó, aquele sentido de que tô conseguindo, né? O francês morto aqui embaixo, ó. Então, vamos ver aqui o que a gente poderia, vocês responderem nessa questão. Ó, de um lado, o exército francês, tá? Imponentes, com bons armamentos e vestuário luxuoso. De outro, temos as tropas haitianas, ó, com armamentos provavelmente criados por eles mesmos, feitos ali, trajados com roupas simples, tá? São mais pobres, camada pobre. Os haitianos enfrentam bravamente as tropas francesas, bravamente mesmo. Os franceses estavam ali com armas, todos equipados com espadas e tudo, e eles estavam lá com seus instrumentos de guerra mais rústicos. Mas, na realidade, a gente tem que entender que eles eram muito mais, eles eram em quantidade muito maior que os franceses, 100 mil. Os franceses eram 40 mil, beleza? Então, vamos lá. Atividade 2. A Revolução Haitiana foi um marco na história da América, e foi mesmo. Escravizados e libertos se rebelaram contra a dominação colonial e a favor da igualdade de direitos entre negros e brancos. Qual movimento inspirou os revoltosos de São Domingos? Pesquise. Bem, gente, esse movimento, como ela estava acontecendo ali no bojo da Revolução Francesa, o movimento de libertação, de igualdade, de fraternidade, de igualdade, ele é marcado pela Revolução Francesa de 1789, que aconteceu na França, onde se derrubou um antigo regime, se derrubou o rei absolutista Luís XVI. Então, os escravos e os negros libertos da região foram fortemente influenciados, pelos acontecimentos que se passavam durante a Revolução Francesa. Os ideais, né? Porque 1791 que ela começou, então a Revolução Francesa estava acontecendo ainda no seu processo. Então, o que estava acontecendo lá na Europa estava influenciando aqui também na América. Os ideais de igualdade entre os homens inspirou-os a lutar pela liberdade e por seus direitos. Se lá estava acontecendo, estavam conseguindo derrubar um rei absolutista que estava no poder, né, aquela monarquia, por que aqui não se conseguiria também? E é aquele lance, quando as pessoas se juntam com o mesmo ideal, sem se separarem por ideologias políticas e tal, a gente consegue fazer uma mudança. Por que a gente só fica, às vezes, reclamando, né? Porque cada um reclama do seu próprio problema. Quando as pessoas enfrentam o problema de cara, isso não está sendo bom para a gente, todo mundo se une e vai à luta. Aí é difícil segurar, tá? Então vamos lá. Quais eram os objetivos desses revoltosos, gente? Os escravos lutavam pelo fim do sistema escravista colonial, né? Obviamente não queriam mais viver aquela vida complicada de violência ali, de trabalho árduo e de miséria. E os negros libertos lutavam pela equiparação dos direitos entre brancos e negros. Se você for analisar hoje também, existe esse problema que vigora em muitas sociedades ainda. O preconceito, né?
das populações brancas sobre os negros, ok? Então, vamos lá, atividade 3, Marcelo. A frase Saint-Domingue ne plus et Haïti ne pas encore, não sei francês direito, gente, mas quer dizer, Santo Domingo não existe mais e o Haiti ainda não existe. Então, aquela ilha, ela acabou, mas o país ainda não existe por completo, ele precisa se estruturar. Então, ela foi dita por um historiador com a finalidade de ilustrar as inúmeras dificuldades que deveriam ser enfrentadas pela nova nação sob o governo de Dessalines e foi proclamado imperador do Haiti. Tá? Pesquise no livro didático, ou se possível, na internet, as principais dificuldades enfrentadas pelo Haiti logo após a proclamação da sua independência. Então, teve problemas aí. Então, vamos ver esses problemas. Comandados agora por Jacques Dessalines, em janeiro de 1804, né? Santo Domingo foi declarado uma república independente e passou a usar o nome indígena de Haiti. Foi a primeira revolta de escravos bem-sucedida no mundo moderno. De escravos, tá, gente? E uma das poucas nações que derrotou o exército napoleônico. Nessa época, era Napoleão Bonaparte que estava no comando da França e ele era um grande general. Ele conquistou vários territórios, vários países. Então, vencer o exército napoleônico foi um grande feito, né? Então, é a liberdade. Porém, custou caro, nada é fácil na vida. Além da agricultura em colapso pelo longo período de guerra, porque quando os países estão em guerra, a economia fica atrasada, fica com problema, a indústria, tudo meio para, né? Então, todo país que está em guerra, ele tem problema. Tanto que vence quanto que ganha, sofre grandes perdas econômicas, tá? Então, nesse período de guerra aí de 1825, os governantes haitianos foram obrigados a reparar os proprietários de escravos. Então, a dívida foi de 150 milhões pela liberdade, né? 150 milhões de francos foi acordada em troca do reconhecimento da independência pelos franceses. Ó, a gente reconhece a independência de vocês desde que vocês paguem os senhores, os proprietários de terra, de escravos que não podiam nunca perder, né? Então, a França só reconheceu essa independência em 1834. Igualmente, a revolta dos escravos negros contra seus senhores fez tremer o quê? As outras colônias da América Espanhola, o Brasil, que estavam sob o jugo da metrópole, sendo exploradas. Então, esse movimento aí da Revolução Haitiana começou a mexer na cabeça das pessoas. A gente, se lá eles conseguiram, o que a gente também não pode tentar aqui? Então, os líderes da independência da América Espanhola se inspiraram no Haiti e chegaram a solicitar ajuda para combater os espanhóis. Pediram ajuda dos haitianos para pegar as armas lá e tentar derrubar aquele processo todo lá. Então, no Brasil, por exemplo, a revolta dos malês que aconteceu na Bahia teve influência, foi inspirada pelos feitos haitianos. E foi uma revolta dos escravos na Bahia, que eram muçulmanos, islâmicos, ok? Então, essa é a resposta para essa pergunta aqui do PET, ok? Esses fatores aí, essa indenização, a economia que ficou em colapso e a inspiração da Revolução Haitiana para outras regiões da América, como, por exemplo, o Simão Bolívar, ali a Venezuela, ali a Colômbia, ali a Bolívia, que se tornaram depois independentes, no processo, ok? Curiosidades eu que coloquei aí, tá? Dos 40 mil soldados franceses, somente 8 mil voltaram para casa, portanto, 32 mil morreram, ok? Os Estados Unidos boicotou o açúcar haitiano durante décadas e só reconheceu a independência da ilha em 1862. Por que os Estados Unidos
como uma nação, né, em ascensão, sempre muito bem, ele acha que ele pode tudo, né? Ele tem que passar pelo crivo dele, se ele gosta, se está tendo uma guerra lá no Oriente Médio, os Estados Unidos vai e se mete, aí na Venezuela, vamos supor, acontecer, ele vai e se mete. Então tem que ser o destino manifesto dos Estados Unidos, aquela coisa assim, ele não gostou, não se mete, igual o embargo a Cuba, né? Que a Cuba se tornou socialista, os Estados Unidos é capitalista, então você vai a Cuba hoje, os carros lá em Cuba são aqueles Cadillacs antigos, porque os Estados Unidos não comercializava, né? Cortou. Não sei como é que está agora, está havendo uma abertura no regime de Cuba. Pode ser que alguém pode me fazer escrever aí até, Marcela, já tem McDonald's lá em Cuba, mas eu não sei ainda, mas está acontecendo uma abertura, tá? Então, nos tempos de escravidão também, isso é importante dizer, os escravos não podiam usar camisas que lhe cobrissem o peito, para que fossem identificados, eles tinham que andar sem camisas. Essa identificação do peito aí, eu não sei, pode ser uma marca que o exército tenha feito no peito deles, para que possam ser identificados, não sei a forma, mas atualmente é praticamente impossível você encontrar um haitiano sem camisa nas ruas do país. Então, esse passado influenciou. No passado, eles não podiam usar camisas. E no presente, eles usam camisas. Eles não andam sem camisas. Talvez por aquele inconsciente coletivo, do medo que fica, né? Esse resquício da memória que fica incrustado na cabeça do povo. Ok? Então, foram curiosidades que eu achei interessante trazer. Então, a independência do Haiti, vocês têm que entender que ela abriu o caminho para várias independências da América. Bom, então é isso. É um assunto, de certa forma, pequeno, né? Eu vou deixar a frase de incentivo aqui, que é estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidades e grandes conquistas. Esse é um momento difícil, muita gente com preguiça. Ai, Marcelo, tô com muita saudade da escola. Nossa, muita vontade de ficar naquele recreio, batendo papo. Nossa, vontade de conversar na aula de história. Isso acontece, eu sei disso, mas vamos aguardar que de repente tudo vai se normalizar. Enquanto isso, vamos nos virando. Eu, os professores, todos os colegas, vamos nos virando, vocês aí, dentro do possível, fazendo o melhor. Tá bom? Estudem, façam as atividades, isso daí vai contar como horas para vocês avançarem de série. Então, um grande beijo para quem está pela primeira vez aqui e assistiu o vídeo até o final, dê um ok e diga se gostou ou não gostou, tá? Um grande beijo. Então eu já vou fechando aqui, deixa eu só fechar a minha tela, ó. Vou fechar a minha tela aqui, eu vou manter aqui, vou fechar minha tela e me despedir de vocês. Espero que tudo dê certo. Beijo, beijo, oitavo ano.